Fala, meus amigos do Vem Pra Consciência. Mais um episódio aqui para você. Gratidão pela sua audiência, por estar aqui conosco no dia de hoje. Um agradecimento especial à nossa produtora, a Rô Comunica, e também ao Conexão ABCD. E hoje nós estamos mais uma vez nessa paisagem maravilhosa, nesse local tão gostoso que vocês que nos acompanham já estão acostumados, aqui no restaurante A Candeia da Vera. Inclusive quero deixar um beijo aqui para a Vera, a dona do A Candeia, do nosso último podcast aqui. Vocês conheceram ela, a história dela foi bem incrível. Gratidão, Vera, por toda a parceria aqui conosco. Eu sou Eros Escobar, biomédico e palestrante. E hoje nós temos uma pessoa aqui que vem trazer uma história bem interessante. Ele é autor de um livro que vocês vão conhecer já já. Ele é médico, ortopedista, o Dr. André Evaristo Marcondes. Ele está aqui comigo para a gente conversar sobre a carreira dele, sobre a história dele e sobre também todos os ensinos que ele traz no livro dele. Então eu convido você a ficar aqui com a gente até o final. Lembra de deixar o seu like já no nosso vídeo, de deixar o seu comentário e compartilhar com as pessoas que você ama. Legal? Então vem aqui, vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o Dr. André Evaristo. Doutor, gratidão por aceitar o nosso A gratidão convite. é minha, o prazer é meu. Agradeço o convite, agradeço seu público, seus telespectadores aí que vão assistir nosso bate-papo, vão assistir nosso podcast. Espero que a gente não deixe eles muito entediados, né? Que eles gostem, que eles se divirtam e assim, principalmente que eles se inspirem aí a tentar crescer, evoluir aí, serem pessoas melhores, se Deus quiser aí. Show, que legal, é isso aí. Esse é realmente o grande intuito do nosso podcast, por isso que Vem Pra Consciência, a gente convida as pessoas muito legal mesmo, a refletir, né? A refletir, exatamente, causar transformação na vida das pessoas. Doutor André, eu quero, antes de mais nada, a gente tem esse costume aqui de trazer, de conhecer um pouco mais a fundo da história do nosso convidado, porque sempre a história das pessoas traz grandes ensinos para a vida das pessoas, né? Sim. Então, o senhor é médico, especialista em coluna, em cirurgia de coluna, é isso mesmo? É isso aí, eu sou médico, eu sou ortopedista de formação. Depois de ortopedia eu fui fazer residência de cirurgia de coluna e fiz mais 2 anos. Aí a partir dali já virei professor universitário na Faculdade de Medicina do ABC. Aí trabalhei aí nos grandes hospitais de São Paulo. Hoje trabalho praticamente hoje em 3 instituições. Então, ou eu estou no Centro de Medicina Avançada do Sírio-Libanês, ou eu estou no meu consultório que é na frente do Sírio-Libanês, ou eu estou na CD. Mas assim, são 3 visões assistencialistas diferentes e para públicos diferentes. E faço só cirurgia de coluna. O que assim é uma área extremamente assim gratificante, porque as patologias são muito graves, mas também é extremamente pesada do ponto de vista, você sendo da área de saúde, sabe, emocional. Então assim, tipo, a pressão, a sobrecarga assim do dia a dia realmente às vezes impactam na gente. Então assim, como tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. Entendi. E você foi para medicina, chegou na medicina em função dos seus pais, né? Que os dois eram. É verdade. Assim, tipo, os meus pais, Como eu é que acho foi que essa trajetória? eu acho que eles foram os grandes inspiradores, assim. Tipo, é uma coisa diferente, assim. Não sei como é que acontece em todas as famílias, mas meu pai e minha mãe são médicos, então assim, tipo, o assunto no café da manhã era medicina, no almoço era medicina, no jantar era medicina. Então assim, você como biomédico que vive essa vida de hospital, você sabe que tipo consome a gente, né? Você é uma especialidade diferente, não é como vendas que você sai no ambiente externo, não é como escritório que você lida com públicos diferentes, você vive saúde 24 horas por dia. Então assim, eu tive uma influência muito grande desde pequeno assim em relação a isso, assim. Até nunca falei isso no negócio, mas quando eu era criança eu queria ser 2 coisas. Ou eu queria ser piloto de caça de guerra do Top Gun, ou eu queria ser médico. Não tinha outra opção. Então assim, acabei sendo médico. Aí, muitas vezes nas minhas redes sociais, que eu tenho um público muito grande, nas minhas redes sociais, às vezes vem aquela pergunta como crítica, assim, não, mas você já nasceu em berço de ouro, você já nasceu com tudo. É verdade, entendeu? Assim, verdade. Mas por mérito dos meus pais. Então, assim, às vezes você nascer numa condição de vida melhor, tipo, não é um desmérito, entendeu? É um mérito de quem te pôs ali, te deu aquela condição. Mas os meus pais não tiveram a vida que eu tenho hoje. E isso vai requerer também o seu mérito de evoluir, exatamente.
Aí, o primeiro capítulo do livro, ele conta um pouco dessa história. E assim, o livro ele é voltado para inspirar as pessoas a evoluírem, independente da fase em que a pessoa se encontra naquele momento. Então, tipo, eu tenho um puto orgulho que assim, o meu avô, por parte de pai, tinha 3 empregos, meu. Tipo, ele saía de casa de manhã para ser propagandista de remédio, então, e de consultório em consultório fazendo propaganda de remédio. À tarde ele era da cavalaria do exército e à noite ele era segurança privado. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 11 de segunda a sábado. Porra, uma vida assim, sacrificadíssima. Mas teve 3 filhos, a minha tia juíza, o meu tio engenheiro e meu pai virou médico. Então assim, transformou a geração seguinte. Meu avô, por parte de mãe, ele tinha uma fazenda em Tauá, no sertão do Ceará. Porra, Eros, é outra realidade, entendeu? Assim, minha mãe odeia o Natal. Assim, todo Natal minha mãe chora, porque não tinha Papai Noel. Olha só. Tipo assim, é seco, meu. Você tem o gado, você tem o cachorro, você tem o gato, morre de sede. Entendeu? Assim, é uma realidade assim, totalmente diferente do que a gente tem aqui no Sudeste. Mas o meu avô, por parte de mãe, ele era um visionário. Então, metade do ano o açude estava seco, você atravessava a pé. A outra metade do ano o açude tinha água. Então, o que ele fazia? Olha que coisa maluca. Sabe aquele barrilzinho do Chaves? Sabe? Sim, então, sim. Era tipo um barrilzinho do Chaves, aí tinha um pelego, que é uma pele de animal que você coloca em cima da sela. Aí ele amarrava uma corda e minha mãe ia deitadinha, assim, com 5, 6 anos. E ele, como não sabia, não tinha natação, nadava cachorrinho. Ele atravessava o açude a nado para deixar minha mãe na outra beirada. Minha mãe andava 2 ou 3 quilômetros para estudar de manhã e à tarde ele ia buscar, meu. Olha só. Entendeu? Minha mãe virou médica, tirou o 2º lugar na prova de residência, para residência. Aí os 2 primeiros colocados ganhavam uma vaga para vir estudar aqui em São Paulo. Aí ela conheceu meu pai, eles casaram e eu tive uma vida muito melhor, mas eu não perco as minhas origens do que é você sair do nada. Então, assim, às vezes o que eu falo para as pessoas, e o livro é muito baseado nisso, na questão da evolução, e eu gosto muito de trazer uma teoria que talvez... A gente traz outras teorias na obra, mas assim, uma teoria que ela assim, não foi refutada até hoje, que é a teoria de Darwin. Eu ia até, só te cortando, porque eu ia justamente entrar nesse assunto, que você fala, você traça ali meio que um paralelo entre a teoria do criacionismo, exatamente, né, que existe uma fonte criadora. Que eu acredito, é muito legal isso, porque até Darwin, quando a esposa de Darwin era extremamente religiosa, e ela não queria que ele publicasse a obra dele, porque ela ia falar que que ia destruir a religião, entendeu? Eu já discordo completamente, tipo, eu acho que são coisas assim que podem ser totalmente concomitantes. Exato. Entendeu? Então assim, eu acho que não tem diferença de uma coisa da outra. Eu acho que quando a gente estuda a ciência, a religião, a gente só está estudando os mecanismos que Deus usou para fazer aquilo. Tipo, nós estamos desvendando a criação divina. Não quer dizer, eu não consigo ver a ciência como religião, como coisas divergentes. Voltando para o Darwin, aí a gente vai bater no criacionismo, que eu acho uma questão muito legal. Quando a gente bate no Darwin, Darwin fala assim: as mutações elas ocorrem ao acaso e o meio seleciona o mais apto. Ponto. Então assim, você tem um cachorro, aí nasceu um cachorro de olho azul. É ao acaso que isso aconteceu. Só que naquele ambiente que ele tem muito sol, então assim, com o olho azul ele tem dificuldade de enxergar. Ele vai ser comido por um predador e esse gene não vai para frente. Por outro lado, a gente podia estar, sei lá, na África e nascer um ser humano com a pele mais escura. E essa pele mais escura, ela era resistente ao sol, então esse gene preponderou em relação ao que era muito branco e tostava que nem um camarão. Por assim dizer, não sei nem se esse exemplo é real, estou só usando a título ilustrativo. Então você tem mutações que acontecem ao acaso e o meio seleciona essas mutações. A partir do momento em que você entende que mutações aconteceram em você e que você está sendo selecionado pelo meio, você pode agir de maneira ativa nessa evolução e não passiva. Exato. Então assim, é isso que às vezes, é esse o conceito de Darwin que eu queria que a pessoa entendesse. Não a teoria, não a mutação, é assim, eu estou sendo selecionado pelo meio. Se eu estou sendo selecionado pelo meio, o que eu posso mudar em mim
que vai fazer com que eu seja o escolhido pela mulher da minha vida. Entendeu? Assim, que vai fazer com que eu seja escolhido para aquele melhor emprego. Entendeu? Assim, é nesse conceito, é você agir ativamente dentro do conceito do que você consegue experimentar. Então, pô, eu vivo numa sociedade em que se eu tiver um cabelo X, eu vou ser mais aceito. Pô, troca o cabelo. Entendeu? Entendeu? Isso eu não consigo ver isso como errado, eu consigo ver como você agindo ativamente para conseguir ser mais aceito ou ser selecionado dentro do meio em que você vive. Outra teoria que tem, assim, é a teoria do criacionismo. Assim, Deus criou o homem. Tenho certeza que Deus criou o homem, entendeu? Assim, matemática. Na obra, assim, eu até copio e transcrevo, assim, uma das partes da criação do Gênesis, entendeu? Então, assim, e eu transcrevo essa parte da criação do Gênesis, que tem muita gente que é de outras religiões, tem muita gente que não vai ler a Bíblia nunca, não tem essa vontade. Mas, assim, esse trecho, especificamente, da criação do Gênesis, pô, é belíssimo, entendeu? Se você for ler ele, assim, como se estivesse lendo um poema. Mas lá está escrito assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Não está escrito, Deus fez uma mágica, Deus estralou os dedos, não, está escrito assim, ó, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, o verbo, ele é uma coisa que ele tem poder. Então, a partir do momento em que você verbaliza uma coisa... da palavra. Exatamente, mas as pessoas não entendem isso. Então, assim, a partir do momento em que você fala assim, eu vou ser diferente, você está jogando o verbo da criação para o universo. Isso daí já passa a ter um poder, assim, totalmente diferente, porque você verbalizou aquilo. O tempo de Deus não é o tempo da gente. Então, assim, tipo, não foi uma mágica, assim, por exemplo, mas a gente veio evoluindo, não vou lembrar o nome agora, mas assim, a vida começou no oceano, formou a primeira molécula de DNA que passou a se reproduzir, isso daí foi se reproduzindo, aí virou o primeiro animal marinho, aí veio evoluindo até os primatas, aí tinha aqueles primatas que eram genéricos, aí dali teve uma mutação e foi criado o homem e a mulher. Eu vejo dessa forma, e eu acho isso uma das coisas assim, mais belas que pode existir, é isso quando eu exercito a minha imaginação. Porque você imagina, teve uma mutação guiada por Deus e criou o homem e uma mulher, meu. Tem que ter um homem e uma mulher. Então, assim, tipo, Adão e Eva, eles existiram, porque senão não estaríamos aqui. Tem que ter o primeiro homem e a primeira mulher, senão a gente não estaria aqui. Exato. Aí eu fico imaginando assim, pô, como foi, entendeu? Porque eles estavam os dois, tipo, eram irmãos, nasceram gêmeos, da mesma mutação. Eles nasceram ali, como eles foram tratados por aquela tribo, entendeu? Eles foram tratados, tipo, diferente. Eles foram excluídos, eles foram acolhidos, entendeu? Assim, será que um dia eles decidiram, nós vamos fugir? Você entendeu assim? Vamos fugir no meio da noite, vamos criar uma nova tribo e a partir daí a gente vai povoar a terra, entendeu? Então, se você for parar assim, tipo, para pensar assim no criacionismo em si, tipo, é belíssimo e é um milagre. Entendeu? Que duas criaturas tão diferentes, porque se a gente veio de um primata, tipo, a gente é muito diferente de um primata, entendeu? Disso daí ter evoluído e ter partido para frente, isso daí também é uma das teorias que também tem sua beleza e também cabe ser discutida. A outra que a gente tem, agora me fugiu o nome, mas é aquela que diz que durante a evolução você vai alterando o seu DNA conforme a evolução. Particularmente eu coloquei mais como a título de discussão. Não é uma teoria que eu, como cientista, aceito. Eu aceito muito mais o darwinismo e acredito que Deus criou a evolução do homem. Mas a teoria da evolução de Darwin sem necessariamente excluir uma fonte criadora. Exatamente, a minha percepção de verdade é isso. Mas existem outras teorias, inclusive que o material genético pode ser alterado por experiência. Eu não acredito particularmente nisso, é a biogenética. Eu particularmente não acredito nisso, mas eu acho que isso pode acontecer de uma maneira social. Então, por exemplo, às vezes um determinado ambiente ou uma determinada situação, ele causou tanto trauma em você que você vai embutir isso nos seus filhos.
Então assim, não é que você está alterando o material genético em si, mas você está trazendo uma consciência diferente para aquelas gerações futuras que elas vão vir de você. Você acaba interferindo no comportamento, nos Exatamente, valores, nos princípios. exatamente, de uma maneira assim, abrupta, de uma maneira assim, irrestrita. Aí você fala, pô, André, onde você quer chegar com tudo isso? Meu, eu quero chegar com tudo isso que, se a gente for parar para imaginar as 3 teorias juntas e misturadas. Então, eu comecei com o Big Bang. O Big Bang é um fato, não tem como você fugir disso. Então, por isso que eu falo que a ciência e a religião, às vezes, elas não são divergentes. Então, você tem assim, ó, Deus falou, faça-se a luz, e a luz foi feita, bum, explodiu o universo. E esse universo, ele veio se expandindo. E foi criando as moléculas, e foi criando os gases, e a coisa foi evoluindo por, sei lá, não sei se milhões ou bilhões de anos, até que deu eu e você, Eros. Meu, a gente é a Ferrari da evolução. Você entendeu? Assim, é isso que as pessoas não têm. Pô, a gente já passou por milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Se dos bilhões de disparos da Segunda Guerra Mundial, um tivesse desviado a trajetória, tivesse matado uma pessoa diferente, a gente não estava aqui conversando. Então, daí vem o título do livro. Pô, você já é um milagre, meu. Você já tem tudo o que precisa para você ser o que você quiser. Inclusive, deixa eu até mostrar aqui que eu tô com o livro aqui, a gente tá falando dele, né? É isso. Tá aqui o livro, ó, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, do Dr. André Evaristo. Livro sensacional. Esse daqui é meu e já eu vou pedir para você me dar vai ser um prazer, vai ser uma honra. Aqui, tá? E isso que você está falando é muito interessante. Até essa questão de interferir no comportamento, não é necessariamente ali no DNA, na informação genética. Eu sou palestrante, eu faço palestras sobre consciência alimentar. Legal. E também tem uma palestra sobre consciência alimentar infantil, voltado para os pais. Sim. Né? E uma das coisas que eu falo nessa palestra é justamente sobre essa questão. Porque às vezes as pessoas ficam com aquela coisa na cabeça de o que é minha família? Meu pai, minha mãe, meus avós morreram de quê? Eu teve infarto, então eu tenho maior chance de ter. Teve diabetes, eu tenho maior chance de ter. E eu falo que, na verdade, a verdadeira herança é a herança comportamental, dos hábitos que é muito maior. Eu também ensinado. acredito nisso, entendeu? Acho que é uma somatória de valores. Tanto que minha mãe é pediatra. Eu vou dar um dado que com certeza que não vai ser preciso. Mas se eu não me engano, eu acho que se um pai é obeso, você deve saber isso, mas se um pai é obeso, o filho tem não sei quantos por cento de chance de ser obeso. E se os 2 pais são obesos, é quase 70% de chance da criança ser obesa, porque é o hábito da família que ela adquire. Eu falo assim na minha palestra, eu falo assim, é muito comum de você ver pais obesos, filhos obesos. Sim. Tá? Só que é raro você ver pais obesos e filhos magros. Exatamente. É muito raro. Presta atenção pra você ver. Pais obesos e o filho magrinho. É difícil de ver. Então aí cai na questão da família e da responsabilidade que você tem com os filhos e com os descendentes que você está gerando. Então, por exemplo, assim, eu fico muito preocupado assim, porque como eu tenho meus residentes que são meus alunos, então eu tenho os meus filhos que são uma geração totalmente diferente, e eu tenho os meus residentes, meus alunos que no começo, quando eu comecei a dar aula, eles eram muito próximos de idade de mim e hoje eles são cada vez mais distantes da idade que eu tenho. Eu venho observando assim uma mudança muito drástica nas gerações. Parece que cada geração eles têm mais direitos, menos deveres e não querem as obrigações. Você entendeu? Assim, a obrigação ela faz parte da vida. Assim, você tem que cumprir o papel, você tem que pagar o preço pelaquela coisa que você quer. Tipo, não dá para você fugir daquela matemática. Entendeu? Então, às vezes o cara assim isso daí é uma crítica que eu tenho pro brasileiro, monstruosa. O brasileiro em si, eu vejo, e principalmente essas gerações de hoje em dia, eu vejo que não tem autorresponsabilidade, terceiriza tudo. Terceiriza tudo, exatamente, até o sucesso. Você vai nos Estados Unidos, aí tem uma coisa que chama $1 Million Party, que é assim, a festa de $1 milhão. Então, quando você junta o seu primeiro $1 milhão, não é quando você ganha $1 milhão, não, quando você junta o seu primeiro $1 milhão investido, você dá uma festa para os seus amigos e para sua família. Também.
Lá, você pega um cara que tem um sucesso exponencial e estrondoso, as pessoas pagam, como pagam para você, palestra, para falar assim, meu, como você fez? Como você chegou aqui? Não, para aí, me conta aí, como, não, me fala aí, como que você fez? Não, mas e nisso? E onde você errou? E como você... Aqui, você começa a ter um pouquinho de sucesso, as pessoas te apedrejam. Ó, esse cara, tá roubando, certeza. É bandido, isso daí tá envolvido em política. Então assim, não consegue entender que você não vai crescer na vida sem ser com planejamento e esforço individual. Você que trabalha com a parte de palestra e de física e de alimentação. Pô, eu sou gordo desde que eu me entendo por gente. Eu tenho mentalidade de gordo. Verdade, assim, eu faço regime desde que eu me entendo por gente. Tem períodos em que eu tô mais magro, tem períodos em que eu tô mais pesado, mas eu não paro de fazer atividade física nunca. Então às vezes eu falo pro paciente meu, você tem que emagrecer, tá estragando a sua coluna. Aí o cara fica ofendido. Aí eu falo assim, não acho que é fácil, entendeu? Pra mim também é difícil. Entendeu? Eu tô constatando um fato, assim, você precisa emagrecer, entendeu? Assim, então assim, eu acho que essas questões, por isso que eu aceitei com o maior prazer vir aqui no seu podcast, porque eu acho que e foi um dos motivos quando eu e minha mulher a gente sentou para decidir que realmente eu ia me dedicar a escrever essa obra, um dos motivos foi isso, assim, por exemplo, trazer para essa juventude, claro que o livro engloba a parte de investimento, finanças, até para um público mais velho, mas essa parte mais inicial é trazer para essa molecada e para essa juventude a noção de que o certo é o certo. Eu falo esse exemplo brincando, mas tipo, é um exemplo super brincando porque é até um artista que eu gosto. Mas eu falo assim, filhinha, você não vai ser Anitta. Ah, mas o meu bumbum é bonito, tudo bem, amor, mas tem 1 milhão de bumbum bonito igual o seu. A Anitta, ela não é Anitta porque o bumbum dela é bonito. Ela é Anitta porque ela tem um monte de outras qualidades que faz ela se destacar no meio de 1 milhão de bumbum bonito igual o seu. Chegar para aquele menino da comunidade, talvez, e falar assim, sai do tráfico, cara. Não, mas o fulano que é dono do morro, mora na mansão e dirige um carrão, isso, tudo bem, mas ele vai morrer com 33 anos com um tiro da polícia. Faz o supletivo. Entendeu? Assim, e isso, a educação, ela transforma. Eu já vi inúmeros casos. Eu já ajudei inúmeras pessoas que não tinham o 2º grau completo. Aí fez o supletivo, à noite, com 2 filhos, conseguiu um emprego de caixa de supermercado. Aí com o emprego de caixa de supermercado, com 3 dias à noite, fez um curso de informática, de planilha de Excel, Word, não sei o quê. Não faltava, era super boa, teve uma promoção, virou gerente de setor. De gerente de setor, fez um curso de logística, virou gerente de não sei o quê, e foi subindo dentro daquela escala. Ah, mas ela não vai ser milionária. Não, mas ela tem condições hoje de pagar um colégio particular para o filho, que vai fazer uma faculdade, e pode virar um engenheiro um dia, e vai comprar a casa para ela que ela não teve condição de comprar. Então, até a análise do tempo é diferente. Você transmitir o seu DNA para um filho é imortalidade, é você que você está passando para aquele descendente. Então talvez você não seja na linha da evolução o que vai andar de iate, mas você vai ser o que vai transformar a realidade daquele DNA a ser um multimilionário algum dia. Então assim, essa era a noção que a obra tenta trazer para as pessoas. Quando a gente vai falar de dieta e de alimentação, que é sua área e você sabe muito mais disso do que eu, até nisso eu tive uma preocupação, porque eu não tenho essa expertise e eu não quero fazer um compêndio ou uma tese de mestrado sobre dieta. Mas no capítulo de saúde a gente dá algumas orientações que são básicas de dieta. Olha, pela Organização Mundial da Saúde, um prato ele tem que ser dividido assim. O número de calorias é assim. Isso vai substituir o nutricionista? Não. Mas talvez faça com que você mude um pouco da percepção da realidade que você tem. Você olha e fala, eu não como assim. Ou seja, assim, por tudo isso que você está falando, eu vejo que assim, que o objetivo do livro, até mesmo pelo título, né, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, é você mostrar
o quanto de valor e de poder que você tem dentro de si para poder realizar as coisas da vida. É isso mesmo? É exatamente isso. Em resumo, é exatamente isso. E a gente vai pegando por capítulos individuais e vai dando conceitos básicos, mas que são extremamente passíveis de transformar a realidade das pessoas. Vou te dar um exemplo real. Uma pessoa um dia falou para mim assim, pô, doutor, sabe, meu sonho era fazer mergulho. Eu falei, tá, mas por que você não faz? Ela, não, doutor, porque fazer mergulho... Eu falei, minha filha, mas você já entrou numa escola de mergulho? Não, doutor, não entrei. Eu falei assim, eu vou te contar como é que é, ó. Você entra numa escola de mergulho, aí você chega lá na frente na menina da recepção e fala assim, olha, meu sonho é fazer mergulho. Ela vai falar assim, olha, a gente tem 3 pacotes. Aí você aceita, ela vai te dar uma apostila. Aí você vai passar da terça até na sexta dentro da apostila. No sábado de manhã você vai ter aula teórica. No sábado à tarde a professora vai te ajudar a fazer a provinha da aula teórica. No domingo você vai mergulhar na piscina. Na semana seguinte você vai estar realizando o seu sonho de mergulhar no mar. Ah, é assim? É. Então, você não realiza seu sonho porque você não tem o mínimo da força de vontade de chegar lá e falar assim, pô, como eu faço isso? Então, assim, tem muita gente que não explora o potencial porque ela não entende que ela tem esse potencial dentro dela. Então, assim, é isso. A sociedade, ela é muito preconceituosa e julgadora. Então fica gerando aquela coisa do preconceito, do julgamento até. Ai, é difícil, ai, isso daí não é pra mim, isso daí é pra quem pode, é pra quem sabe. E quando você começa a crescer, eles falam assim, nossa... Fica podando, né? O cara virou outra pessoa, agora ele só anda com os ricos, agora ele é isso. Então, às vezes, até a sua família te puxa pra baixo. Assim, às vezes até a sua família é a fonte castradora do seu sucesso, entendeu? E você tem a possibilidade, você não tem uma limitação, a limitação é você que se impõe. Entendeu? Assim, eu cheguei assim muito mais longe do que eu sonhei que eu fosse chegar algum dia, mas assim, tipo, foi por esforço pessoal meu. Agora, as coisas que eu fiz que me trouxeram até aqui estão aí, mas estão de uma maneira em que você consiga adaptar para a sua realidade. Assim, mas estão aí. E qual foi o momento assim, porque médico, sim, né, ali especialista em coluna, um médico renomado, extremamente conhecido na sua área específica, qual foi aquele momento da sua vida que virou uma chave que você falou assim, putz, eu preciso impactar positivamente a vida das pessoas através desse livro, que te fez tomar essa decisão? Isso é legal. A questão foi o seguinte, assim, eu sempre gostei de ler. Minha mãe é leitora. Um livro desse eu leio assim, um por mês. Assim, 300, 400 páginas eu leio um por mês. Eu prefiro ler do que assistir televisão. Eu prefiro ler do que ficar no Instagram. Eu gosto, eu tenho esse hábito de ler antes de dormir. Então, eu sempre sonhei em escrever um livro. Quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu acho, não sei precisar. Mas, eu gostava do Paulo Coelho, entendeu? Hoje eu nem gosto das obras dele tanto, assim, não me atraem tanto. Mas, na época eu gostava, tipo, ali, final da década de 80, começo da década de 90, era aquela coisa mais espiritualizada, tá? Eu adorava. Eu queria escrever um livro que nem ele, entendeu? Assim, eu gosto de ler tudo. Eu li a bibliografia da Mônica Lewinsky, por exemplo, e li a história dos Templários, tipo, assuntos totalmente diferentes. Aí eu falo, um dia eu vou escrever um livro, eu vou escrever um romance, eu vou escrever uma história policial. Aí eu fui ficando mais velho, eu vi que eu não teria essa aptidão, entendeu? Você não conseguiria escrever um romance, eu não conseguiria escrever uma história policial, apesar de eu gostar. Por exemplo, eu e minha filha estamos acabando um livro que eu sento e leio para ela. Livros até acima da idade dela, para ir discutindo conceitos, para ensinando para ela o que é certo e o que é errado. Aí eu falei, eu não vou conseguir escrever, isso daí é uma coisa que eu não vou escrever, eu não vou ter essa capacidade. Aí, um dia, assim, assistindo televisão aberta, hoje eu não só assisto televisão fechada, assistindo um dia televisão aberta, eu falei assim, tá errado. Assim, a nossa juventude e a nossa população está sendo bombardeada com muita coisa ruim. Assim, eu não tenho como ter a exposição do editor da Globo. Assim, eu não tenho como ter a exposição do editor da Bandeirantes. Mas pelo menos eu vou fazer a minha parte para pelo menos as pessoas que lerem entendam que o mundo não é isso. Entendeu? Assim, que esses exemplos assim, não são os exemplos que são bons para a juventude que
que eu gostaria de ver, e o caminho não é esse para a maioria das pessoas. Agora, até que a gente coloca ali na parte final do livro, na parte de trás, que diz assim, que esse livro é para você que não é o Neymar. Pô, você é o Neymar, pô, você nasceu com uma habilidade surreal, você vai ter sucesso, entendeu? Você é o suprassumo. Ah, eu sou o Einstein, eu olho e eu vejo números do universo. Pô, também. Mas as pessoas não são assim. Entendeu? Assim, mas você não ser o suprassumo não te poda de você atingir o inatingível. Então eu queria deixar o livro como assim, bons exemplos e boas práticas, que é o que realmente transforma a vida das pessoas. E esses bons exemplos e essas boas práticas, elas têm que ser realizadas em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, não adianta você ser um matemático brilhante e morrer com 35 anos de câncer de pulmão porque você fuma. Você entendeu assim? Não adianta você ser um engenheiro brilhante que teria um sucesso enorme no trabalho de campo, só que você ser tão obeso que você não consegue ir dentro de uma propriedade para fazer as medidas. Não adianta. Então assim, você tem que cuidar da saúde. A saúde, ela tem a física e a mental. É fundamental que você tenha uma estrutura familiar que te dê suporte. Por exemplo, assim, se eu não tivesse a mulher que eu tenho e a mãe que eu tenho, a mãe numa fase diferente da vida e a mulher que eu tenho hoje, pô, eu nunca conseguiria chegar onde eu cheguei. Entendeu? Assim, nunca. E isso que você está falando é interessante, que eu ia entrar nesse assunto da família mesmo. A gente estava aqui, um pouquinho antes da gente começar, estava falando sobre essa questão da família. E eu hoje também, até compartilhando aqui, eu também tenho um sonho de escrever um livro. Inclusive já comecei, ele tá em andamento aí o projeto. Algumas coisas que Depois posso te dar várias dicas práticas, porque é muito mais complexo do que só escrever as páginas. Né? E assim, até agradecer a equipe que me ajudou, foi uma equipe enorme, envolve muita coisa que a gente não imagina. Por exemplo, você coloca assim, segunda figura na página 242. Mudou uma vírgula, a figura não está mais na página 2.2. Então assim, pô, a diagramação é super complexa, a parte do desenho e da arte é super complexa, varia da escolha do papel, tem o capista, que é o cara que tem que ler a obra e fazer a capa. Então assim, envolve uma quantidade enorme de pessoas até que você tenha o trabalho na mão. Então assim, eu acho que talvez escrever o texto seja 50% do trabalho. O resto do trabalho foi feito pela equipe que eu tenho, uma equipe maravilhosa, depois te passo o contato de todo mundo. Ótimo. Agradeço assim, inclusive assim, uma amiga minha que foi quem me ajudou, uma das funções que ela exerce hoje é de coordenação de obras. Então, por exemplo, assim, ela ajuda você a realizar o seu sonho de escrever o livro. Ela vai coordenar essas etapas para que você consiga atingir o objetivo. Outra questão super importante é a questão assim editorial, que pouca gente sabe. Então, por exemplo, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser eu posso escrever, e eu posso ir numa gráfica, mandar imprimir e distribuir para vender, ou dar. Isso qualquer um pode fazer. Existe uma coisa que chama selo editorial. Meu livro tem 2, então são editores profissionais de revistas ou de livrarias que eles leem a obra e depois de eles corrigirem a obra, eles dão um selo. Então, se eu escrever um absurdo e eu receber um processo, eu sou processado. Se eu tiver um selo editorial e alguém se ofender e eu for processado, a editora responde o processo comigo. Porque ela revisou aquele texto e ela garante que ali não tem nada que descumpra a lei, ali não tem nada que seja ofensivo para o grupo X, Y ou Z. Então, assim, muita gente não sabe, mas é muito importante você ter um selo editorial, porque ele está respaldando legalmente que profissionais da área, e eu não sou um profissional da área, eu sou médico, que profissionais da área leram aquela obra e garantem que aquele conteúdo não vai trazer nenhum prejuízo aos leitores ou coisa assim. Isso é bem importante, bem legal. Sou grato aí depois. É bem legal. Não, a minha equipe, essa equipe é fantástica. Assim, eu, do ponto de vista político, eu sou mais conservador e de direita. As discussões filosóficas que eu tive para fazer minha obra foi com uma grande amiga minha que ela é esquerda radical. Entendeu? E a gente tem todas as nossas discussões assim transcritas. E foi super enriquecedor porque, tipo, eram formas totalmente diferentes. Então, assim,
É legal você ter alguém para você contra-argumentar e alguém que pense diferente de você e fala, eu não concordo com isso. Exato. E que os dois estejam abertos, né? Sim, e se você discute aberto, você enriquece. Tem várias coisas que você fala, pô, você tem razão. Você usa a discussão como um trampolim, exatamente, né? Para chegar num outro grau, num outro patamar. Exatamente. E não para só conflito. Exatamente. Então foi muito legal. Mas então, eu tenho esse sonho de escrever um livro e eu já tenho, é uma coisa que eu gosto de estudar, que também é interessante, porque eu também venho da área da saúde, mas o tema que eu quero abordar não tem a ver diretamente com a área da saúde. Que eu falo sobre liberdade. Eu gosto de falar sobre o tema liberdade. Podemos discutir, assim, no capítulo de sociedade do livro, eu pego muito forte nesse aspecto. Podemos discutir isso aqui no seu podcast, vai ser super legal. Que legal. E esse antes da gente chegar nesse ponto, esse tema de liberdade é uma coisa que eu vejo que antes de discutir sobre a liberdade, o que é liberdade, enfim, a gente precisa compreender bem sobre os princípios e valores que pautam a nossa vida, que pautam a nossa conduta. E a família, ela tem muita influência, tem tudo a ver com isso, a estrutura familiar, a forma como você foi criado, o que você foi ensinado, né, sobre princípios e valores. E no seu livro você tem um capítulo destinado à família. Sim, né? E assim, eu cito alguns acontecimentos que aconteceram assim na minha vida, que é bem o que você está falando, que é aquilo que você aprende pelo exemplo. Aquilo que você aprende pelo exemplo, ele fica gravado em você de uma maneira que é quase como alterar o seu DNA. Pô, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Meu pai, eu devia ter uns 11 anos, assim. Aí meu pai tinha um sítio, aí contratou um rapaz para arar o sítio. Então, era um trator, aí tem aquele negócio de arado e o cara ia... Aí, eu era pequeno, eu tinha uns 12 anos, tava no sítio. Aí eu tava com o peão lá arando. Aí, a lâmina ia cortando e revirando a terra para plantar. Aí aconteceu, passou a lâmina, pegou uma pedra e pá, quebrou a lâmina. Aí o cara xingou, falou, puta que pariu, caralho, a lâmina. Aí eu falei pro cara, assim, me dá uns 10 anos. Eu falei, não fica nervoso. Meu pai te dá uma lâmina nova. Eu fiquei ali mais umas 2 horas, depois minha mãe chamou, eu desci para almoçar. Quando eu desci para almoçar, eu contei pro meu pai isso. Meu pai não falou nada. Terminei para almoçar, fomos brincar, tal. Quando foi umas 5, 6 horas que tinha acabado o serviço, meu pai falou assim, filho, vamos lá, que acabou de arar a terra, vamos lá pagar o rapaz. Aí meu pai falou, eu falei, vamos pai. Aí eu fui com meu pai. Aí quando chegou lá, meu pai chegou pro rapaz lá e falou assim, ô fulano, o quê? Me fala aí, ó, quanto que é a lâmina sua que quebrou? Que eu vou pagar a lâmina pra você. Aí o rapaz ficou super sem graça, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, doutor Vaz. Isso daí já está no serviço, essas lâminas quebram toda hora. Porque toda hora a gente pega a pedra e elas quebram, de tempo em tempo elas quebram. Então, no orçamento que eu fiz para o senhor, já está o valor de manutenção do trator e de manutenção da lâmina. O senhor não precisa pagar a lâmina, só o serviço que a gente combinou. Aí meu pai falou assim, isso acontece, meu filho é o Marcondes. E ele deu a palavra dele que ele ia pagar a lâmina, então eu vou pagar a lâmina para você. Olha só. Você entendeu? Então assim, essas coisas, esses exemplos, eles ficam gravados em você de uma maneira que você depois não consegue fazer diferente. Da minha família, nunca contei isso em público também, mas vou contar no seu podcast. Vou contar no seu podcast. Na época do Império, o que acontecia? O imperador viajava a cavalo. E as pessoas acham que iam grandes comitivas. Não ia. E o imperador, mais um cozinheiro, mais uma cozinheira e mais meia dúzia de cavalo. E eles viajavam a cavalo de lugar a lugar para conhecer o império. Aí o que aconteceu? O Dom Pedro II estava viajando. Aí Dom Pedro II, ele parou na fazenda, sei lá, do meu tataravô, sei lá, já era Marcão. Aí ele parou lá. Aí o que acontecia? Quando ele parava numa fazenda, ele pedia um cavalo da família. Aí a família dava para ele um cavalo e ele continuava a viagem daquele cavalo, porque eles andavam correndo, o cavalo fadigava. Em homenagem à família, o imperador colocava o nome da família no cavalo quando ia pro Aras Real. Aí conversa vai com meu avô alimentou a comitiva deles ali, que não é meu avô, né, meu tataravô, seja lá o que for. Aí alimentou ali a comitiva, pá, não sei o quê.
Beleza. Aí o imperador falou assim, tudo bem, seu Marcondes, eu queria que o senhor me desse um cavalo, pra gente contar uma viagem, o meu tá cansado, meu tataravô, eu vou chamar de avô pra facilitar. Sim. Meu avô falou assim, eu vou te dar minha melhor égua. Eu vou te dar uma égua tão boa que ela vale 10 vezes mais do que qualquer cavalo e qualquer garanhão que eu tenho aqui. A minha égua é tão boa que nenhum dos animais que o senhor está montado aqui equivale à minha égua, mas um cavalo eu não vou te dar. Aí o imperador, o cara manda matar, ele é o dono. Aí o imperador falou assim, não, mas eu não quero o seu melhor animal, eu quero só um garanhão para eu continuar a viagem. Eu vou falar assim, um garanhão eu não vou te dar. Aí fica, vou dar, não vou dar, vou dar, não vou dar. Aí o imperador ficou curioso, porque o Dom Pedro II ele era uma pessoa boa. Ele era um brasileiro, amava o Brasil. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Eu fico com a sua égua, mas eu quero a sua melhor égua. Como quem diz assim, eu vou pegar um animal bom. Mas eu quero saber assim, por quê? Entender. Por que você vai me dar o seu melhor animal se eu quero só um cavalo? Aí o meu avô falou assim, sabe o que acontece, imperador? Se eu te der um garanhão, na sua infinita bondade, você vai colocar o nome da minha família de Marcondes no garanhão como uma homenagem à minha família e como uma homenagem de quem ajudou o imperador. Só que ninguém monta em Marcondes, nem o imperador do Brasil. Olha. Entendeu? Ele arriscou o pescoço. Aí o imperador falou assim, não, tudo bem, tá justificado, mas eu quero a melhor égua. E levou a melhor égua que o meu tataravô tinha. Então essas coisas, elas ficam embutidas na cabeça da gente. Eu falo para minhas filhas e para minha filha e para meus filhos. Eu falo, nós não somos vítima. Assim, não venha com vitimismo para cima de mim. O dia minha filha assim, chateada e chorando, não sei o que foi mal na prova, eu falei, amor, você foi mal na prova porque você não estudou o suficiente. Entendeu? Assim, a nota é a sua nota. Pai, não tem pai. Consequência. Exatamente, não tem pai. Mas pai, você me ajuda? Ajudo, vamos estudar junto. Não consegui, vamos pôr um professor particular, vamos na aula de reforço. Não importa como que nós vamos resolver, mas essa nota é que você mereceu. A culpa não é da escola e nem do mundo, é sua. Entendeu? Então assim, esses exemplos que a gente traz de família, eles ficam embutidos na gente, por isso que esse livro vai ser fantástico sobre liberdade, e eu acho que é um tema que a gente está em falta hoje em dia, né? Não sei se você tem, assim, não sei se você tem essa sensação, mas eu acho que a gente está em falta hoje em dia. Quando a gente vai ver no capítulo de sociedade, a gente cita um pouco da questão das cláusulas pétreas. Então, tipo, eu não vou falar no juridiquês, tá? Vou falar de uma maneira. Então, por exemplo, assim, as cláusulas pétreas de uma Constituição, elas são coisas que são imutáveis, elas não podem ser mudadas por nenhuma forma. Só para que as pessoas entendam, vamos supor que você tem um projeto de lei para mudar uma lei. Ela tem que ser votada por não sei quantos senadores, não sei quantos deputados federais, 2 vezes. Depois que elas são votadas por não sei quantos deputados federais, que acho que sei lá, tem quanto? 360 e poucos deputados? Não, os deputados são 512. Então, uma pancada. Imagina os caras entrarem em consenso. Aí eles têm que votar 2 vezes. Aí vai para o Senado. Aí o Senado tem que votar 2 vezes. Aí vai para o presidente tem que sancionar. Se o Senado mudar uma vírgula, tem que voltar para a Câmara. Então, veja como é difícil você aprovar uma lei. E tem que ser mesmo, porque a Constituição ela é o que vale, ela é o que rege o país. Perfeito. Quando chegou a questão da pandemia, não estou dizendo a minha opinião como médico, tá? Estou dizendo a minha opinião como cidadão. Pandemia. Vamos trancar todo mundo dentro de casa. Não pode. Porque está escrito lá, você só pode tirar a liberdade individual de um cidadão em caso de estado de sítio ou guerra contra a nação estrangeira. Nós estamos em estado de sítio? Não. Nós estamos em guerra contra a nação estrangeira? Não. Então você não pode prender o cara em casa. Mas como que nós vamos fazer? Eu não sei, vamos contratar assistente social, vamos informar a população, vamos fiscalizar os nossos vizinhos, vamos se conscientizar. Eu não sei como, mas trancar um indivíduo em casa sem ser nessa situação, o Estado não pode. O que acontece dentro dessa questão de liberdade? Que quando você abre mão de um direito, a coisa fica perigosa. Eu vou te dar outro exemplo. Aí chega agora, falou-se assim, não, mas a questão do lockdown foi por um bem maior. Tá bom. Aí amanhã chega um governador e fala, eu vou desapropriar a sua casa por metade do valor, porque eu quero construir uma rodovia aqui.
Não, governador, o senhor não pode, o direito da propriedade é sagrado. Não, mas por um bem maior, é melhor ter uma rodovia aqui do que aqui ser sua casa. Então, assim, a questão das cláusulas pétreas da Constituição, elas são importantes. As cláusulas pétreas, que são as cláusulas imutáveis, e no Brasil eu acho que é o artigo 5º da Constituição, que você tem liberdade de pensamento, liberdade de expressão, propriedade privada, direito à autodefesa, direito à saúde. Tem as cláusulas pétreas, elas mudam de país para país. Por exemplo, Israel. Nas cláusulas pétreas de Israel, uma delas é que o Estado de Israel, ele não é obrigado a responder com, como é que chama? Com igualdade a uma agressão estrangeira. Então, por exemplo, o cara da faixa de Gaza, eles soltam fogos, aí Israel vai e bombardeia 30 cidades. Por quê? Porque na Constituição deles diz que eles não têm que responder com reciprocidade a uma agressão. Por quê? Pô, na época do nazismo, eles foram levados achando que estavam indo para os guetos, eles estavam indo para trem de câmara de gás. O povo falou, não vamos viver isso de novo. Então, as cláusulas pétreas, elas são os que definem uma nação. Então, o Brasil, ele tem as cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas da nossa Constituição são as coisas que vale a pena você morrer lutando para defender elas, você entendeu? Exatamente. E quando a gente tira a liberdade, na verdade, o que eu digo é assim, né? A liberdade, ela é muito mais interna do que externa. Mas é óbvio que, por exemplo, esses exemplos que você deu, o governo, de certas formas, ele pode interferir ali na liberdade de tolir a sua liberdade. Tolir, exatamente. E quando a gente tira a liberdade de uma pessoa, você está tirando a essência dela. Porque nós viemos para essa experiência material da Terra, do corpo humano aqui, nós viemos com um direito sagrado que se chama livre-arbítrio. Exatamente. Né? Que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito de você escolher o que você quer. Você quer ir para cá ou você quer ir para cá. Exato. E aí vai uma grande discussão filosófica que vai exatamente de encontro a você, que é uma questão que é o seguinte. É muito do Estado americano e envolve... É que a gente não tem tempo para discutir tão a fundo, tá? Então, assim, que o pessoal não leve tão a sério que nós estamos aqui batendo papo. Mas, assim, o cristão, e você for pegar, por exemplo, assim, o começo da Constituição americana, e você for pegar o indivíduo que ele tem religião, ou que ele tem religiosidade, porque no livro eu não falo de religião, eu falo de religiosidade. Ele acredita que esses direitos e essas liberdades, e eu acho que assim, uma das mais importantes é a liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa. Eu acho que é assim, uma sociedade que você não pode pensar o que você quer, expor o que você quer e que a imprensa possa divulgar o que ela quiser, tipo, já faliu ali. Exato. Mas os cristãos ou as pessoas que têm religião, elas acham que esses direitos foram dados por Deus. Assim, Deus te deu esse direito. Então, se o Estado quiser tolir esse direito de você, você vai lutar contra. Você fala, não, Deus me deu o direito de eu falar o que eu quero. Deus me deu o livre-arbítrio. Entendeu? Assim, você não vai tirar isso de mim. É uma situação. A maioria dos estados comunistas, eles são ateus. Eles tiram a religião e a religião é o Estado. Se o Estado dá, o Estado tira. Então, assim, isso que é uma questão filosófica, às vezes inicial. Entendeu? Assim, o Estado dá, o Estado tira. Então, eu gosto mais da visão de que, assim, a liberdade foi Deus que me deu. É o que eu tenho de mais precioso. Eu vou lutar por ela, independente das consequências. Exato. E o que eu vejo sobre a questão da liberdade também, eu concordo plenamente com tudo que você falou. A liberdade, quando você... não interfere na liberdade do ser humano, do ir e vir, da expressão, dele pensar, dele se expressar, você automaticamente também dá para ele a responsabilidade sobre todos os atos. Exatamente. Você bateu no ponto fantástico. Eu não coloquei isso no livro, mas cabia um capítulo aí. Eu acho que cabia um capítulo. Responsabilidade, você faz a pessoa... Quando você dá liberdade para ele, ele também tem que se responsabilizar pelos atos que ele tomou. Exatamente. A liberdade, ela automaticamente te traz responsabilidade e consciência. Porque ela faz a pessoa ter que evoluir, expandir a consciência dela para poder, porque ela é 100% responsável pelos próprios atos. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente,
com essa questão, claro, pô, é uma questão atípica, vivemos o que o mundo nunca viveu, mas assim, a gente vem tendo muitas das nossas liberdades tolhidas, né? Sim. Assim, eu acho que esses pontos especificamente, eu acho que vale a pena realmente o indivíduo lutar por eles. Por exemplo, uma das coisas que eu mais defendo, e pô, lá em casa todo mundo defende, é o direito ao porte de arma. Então assim, toda a minha família anda armada. Assim, a minha esposa é totalmente anti-violência, mas eu fiz ela ter um curso, ela tem uma pistola e ela anda armada. Porque assim, você tem o direito de defender sua vida. É que o porte de arma não necessariamente significa ser a favor da violência. Muito pelo contrário, o porte de arma, porque o que acontece é o seguinte, muita gente, ela vê a arma, com o armamento como um mecanismo de agressão. Ela não entende que o assassino, ele vai matar esfaqueado, ele vai matar enforcado, ele vai matar atropelado, ele vai empurrar da janela. Ele não precisa da arma. Tá certo? A arma, eu vejo ela muito mais como um mecanismo de defesa. Eu tenho mulher, eu tenho mãe e eu tenho uma filha. Numa discussão filosófica com uma amiga nossa, eu falei para ela, eu falei assim, olha, é o seguinte, ó. André, eu empoderei a minha mulher. Porque eu convenci ela a saber usar uma arma com uma destreza razoável. Eu auxiliei ela a tirar toda a documentação, que é enorme para você conseguir um registro e uma guia de tráfego, uma coisa assim. E eu dei uma pistola para ela. Eu tirei a força física minha em relação a ela. Se eu chegar bêbado em casa e agredir ela, ela me mata, meu. Então isso é empoderar uma mulher. Entendeu? Não é ir mostrar os peitos na Paulista. Eu tô falando assim, brincando, irônico, porque tudo tem o seu valor e tudo tem a sua importância e tudo tem a sua forma de pensar, e eu coloquei assim como uma brincadeira. Mas assim, quando você dá uma arma para uma mulher, você está tirando dela a superioridade da força masculina. Será que se muito mais mulheres tivessem o direito a ter uma arma dentro de casa, a gente teria tanto feminicídio nos lares do Brasil? Assim, e eu vejo até essa questão, até mesmo para desmistificar um pouco esse conceito do armamento, como você disse, a arma como uma ferramenta de defesa. É simples assim. Não necessariamente a violência. Sim. Eu vou dar um exemplo para poder clarear um pouco esse conceito. Eu, por exemplo, eu sou professor de Muay Thai. Perfeito, vamos entrar nas artes marciais, outro tema que eu adoro, vamos chegar lá. Eu sou professor de Muay Thai, hoje dou aula de Muay Thai. E tem muita gente que olha a arte marcial, especialmente o Muay Thai, por exemplo, como uma coisa violenta, que é para brigar, e não é. Eu nunca briguei com ninguém, eu nunca precisei bater em ninguém. Sim. O que eu faço? Eu faço o Muay Thai e ensino os alunos que têm aula comigo ali, como um mecanismo de autodefesa. Perfeito. A pessoa, ela se sente confiante. Perfeito. Porque ela tem um mecanismo de autodefesa Perfeito. ali. Perfeito. Então o Muay Thai é uma arma. É uma arma, exatamente. Que eu não preciso usar como violência. Agora, assim, eu vou te dar um exemplo, já que você gosta. Por exemplo, assim, hoje, eu sou faixa preta de judô, eu tenho uma graduação altíssima no Muay Thai, e eu tenho uma graduação altíssima no Jiu-Jitsu, e eu treino MMA quase todo dia. Cara. Inclusive já treinei com grandes profissionais, aí o Charles do Bronx é meu amigo e às vezes ele treina comigo. É mesmo? É, meu amigo pessoal, às vezes ele treina comigo. Se ele assistir aí, um beijinho, Charles. Show. Diego Lima, da equipe Charles. Chutebox, o pessoal aí que os caras são fera. Você Mas vai convidar o Charles para vir no nosso podcast? Pode convidar, ele vem. Ele é o cara mais humilde que eu conheço. É mesmo? Puta, o cara é fantástico. Nossa, não, o cara é um campeão assim em todos os aspectos. Mas assim, hein? perfeito. Mas assim, você tá, então por exemplo assim, eu tenho hoje uma habilidade física de matar alguém com as mãos. Ponto. Eu não vou brigar com ninguém como você. Porque assim, se o cara quiser brigar comigo e já tentar brigar comigo, às vezes eu penso e falo assim, amigo, se eu brigar com você, eu vou te machucar de verdade. Eu não quero te machucar. Entendeu? Então assim, isso daí te traz você saber uma arte marcial, e eu coloco no livro que toda pessoa devia fazer arte marcial. Todos. Também acho. Todos. Eu falo assim, ó, pai, coloca o seu filho no jiu-jitsu, no Muay Thai ou no judô antes do futebol. Todos. Isso daí te traz uma autoconfiança, que é o que você falou, Eros. Você não precisa brigar. Você não precisa se autoprovar. Você fala, amigo, segue seu caminho, cara. Assim, não vou brigar com você. Mas você não vai brigar comigo? Não, por quê? Porque se eu te brigar com você, eu vou te machucar de verdade. E se eu te machucar de verdade, eu vou ter que responder um processo, entendeu? Daí vai me dar mó dor de cabeça, não vale a pena. Por outro lado, você tem a plena confiança que se você for agredido, você vai saber se defender. Então você não abaixa mais a cabeça.
você não tem medo de se falar ou de expressar o que você pensa. Porque você sabe que você não vai ser achincalhado fisicamente por alguém maior, por exemplo. Então, a necessidade e o direito da autodefesa, tanto através das artes marciais quanto através da posse ou porte de arma, também são assuntos que a gente aborda na obra. Ah, mas eu não quero exercer esse direito. Ótimo! Tudo bem. Tudo bem, você é livre para isso, mas não seja contra o outro exercer se ele tiver vontade, entendeu? Exatamente. Até mesmo porque o que eu vejo que assim, que a solução de todo qualquer problema de uma sociedade, ela está na consciência das pessoas. Então, eu vejo que o que falta é o trabalho de conscientização das pessoas. Educação. Sobre as coisas, Educação. Assim, eu até discordo, porque, por exemplo, assim, eu tenho a plena certeza que o certo é o certo e o errado é errado, entendeu? E eu acho que tem uma semente divina que chama consciência, que te diz se aquilo é certo ou errado. E quando você faz uma coisa, você sabe se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. Tem gente e tem filosofias que discordam, que ele fala assim, olha, mas se pegar uma sociedade indígena, isolada do não sei o que mata o bebê ao nascimento, que tenha o problema X. Então, culturalmente, isso não é errado. Eu discordo. Matar um bebê é errado. Ponto. Então, assim, eu acho que a gente vive hoje de uma falta de princípios morais rígidos para serem seguidos. E quando eu falo princípios morais rígidos, eu não estou falando de sexualidade, eu não estou falando disso, eu estou falando assim de respeitar o próximo, entendeu? Como pessoa. Com aquela minha amiga que a gente estava discutindo, a gente estava discutindo a questão da lei da homossexualidade lá, sei lá, a criminalização da homossexualidade. Aí ela falou, pô, André, você é a favor ou contra? Eu falei, sou contra. Ela falou, mas você acha certo agredir homossexual? Eu falei, não, eu acho errado agredir pessoas. Não é, qualquer uma, entendeu? Não assim, a gente não tem que rotular. Exatamente, eu falo assim, porque quando você coloca isso, você está diferenciando perante a lei essas pessoas, você não está igualando as outras. E como que a gente resolve isso? Vamos aumentar a pena de agressão, mas não para para todos. Entendeu? Assim, então, assim, eu acho que esses princípios básicos, e não quer dizer, acho que nessa questão até de sociedade, essa questão assim, são temas super polêmicos, eu acho que muita gente discorda e muita gente concorda. Mas eu acho que o importante é a gente poder discutir isso sem ser briga. Exato. Entendeu? Assim, ó, eu penso assim, você, eu penso assim. E você, eu penso assim. O que você faz? Eu votei no deputado X. Por quê? Porque ele pensa que nem eu. E o outro votou no deputado Y. Aí vai formar um congresso que vai decidir o que a maioria decide. Assim, outro dia eu fiquei até escandalizado, porque o ministro do Supremo falou assim, a gente do Supremo, a gente tem que lutar contra todos, até contra a ditadura da maioria. Pô, mas democracia é a ditadura da maioria, assim, entendeu? Assim, a maioria se reúne e decide o que é o melhor para a maioria dos votantes, e os que não são da maioria se adequam àquelas regras. Algumas vezes você vai ganhar, outras vezes você vai perder. Isso é viver em sociedade, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente dividir em classes, a gente dividir em cores, a gente dividir em características, eu acho que isso é a causa do racismo, do preconceito e das diferenças, entendeu? Olha, eu concordo plenamente com esse conceito, que eu também vejo isso, que o maior preconceito está justamente naquele que se vê como a vítima. Exato. Porque esses movimentos todos que são criados, movimento disso, daquilo, sem citar nenhum específico, mas eles não trabalham para a união. Sim. Eles estão rotulando ali, estão separando. Todo mundo ser humano. É isso que eu penso, cara. Assim, é isso que eu penso, eu acho assim, ó, quando, assim, ó, tem uma coisa que eu queria abolir, entendeu? Assim, você fala assim, André, do ponto de vista político, se você pudesse criar uma lei, qual seria a lei que você criaria? Eu criaria a lei que não pode mais se falar, raça no Brasil.
Assim, eu não acho que existe, eu acho que não, você não pode falar assim, tem a raça ariana, tem a raça espanhola, tem a raça do Mediterrâneo, tem a raça oriental, tem a raça negra, tem a raça indígena. Eu acho que você tem que falar assim, ó, existe o ser humano. É uma raça, é humano. A raça é humano. Assim, não é que nem cachorro. Qual é a raça? A raça é humano. Ah, mas dentro dos humanos tem o quê? Dentro dos humanos tem características físicas. Pô, eu queria ter o nariz mais arrebitado, o outro queria ter um cabelo mais bonito, o outro queria ter uma cor mais bronzeada, o outro queria ser mais alto. Então, assim, existem características físicas, mas a raça é humana. E todos os humanos, eles têm que ser tratados iguais perante a lei. Porque quando você divide, você está colocando na Constituição que as pessoas são diferentes. Exato. Então, assim, esse daí são alguns dos conceitos que a gente tenta aí trazer na obra. Passando por essa fase, quase 1/3 dela, aí é uma parte mais chata, que aí é a parte realmente de enriquecimento. Aí é investimento, aí é mercado financeiro, é planejamento financeiro, é juros compostos, bolsa de valores, fundo imobiliário, renda fixa, quanto vai na renda fixa, quanto vai no fundo imobiliário, que ação eu compro, quais são as características para eu escolher uma ação por uma questão fundamentalista, quanto tempo eu guardo uma ação, quando eu vendo. Aí é um pouco mais complexo, depois a gente chega a dar uma brincada no mercado de opções, que é a parte de derivativos, que é o que realmente faz o indivíduo enriquecer. Então, por exemplo, seguindo a estratégia que a gente tem no livro, se você for pegar uma média aí de 10 anos, é para você ter uma lucratividade de 2 a 2,5% ao mês. Então, assim, é uma lucratividade enorme se você seguir realmente o parâmetro. Só que essa parte do livro ela é diferente do resto da obra. O resto da obra é para ser mais uma leitura dinâmica, em que você leia, concorde, acha isso legal, acha isso chato, brinque com o texto. A parte de investimento, aí não. Aí você realmente é uma área que você tem que parar e estudar mesmo os conceitos, ler, reler, ler outra vez, para que você realmente consiga entender como planejar a sua vida financeira para você enriquecer de verdade. Então, se você colocar juros de 2% ao mês em 15 anos, 20 anos, pô, você vai ficar multimilionário com pouco dinheiro. Mas você tem que realmente seguir a estratégia e tem que controlar a ganância, né? Que é o maior problema. O cara não segue a estratégia, ele começa a ganhar um pouquinho, ele quer ganhar muito. Quando ele quer ganhar muito, aí perde. Então também é uma outra área da obra aí que a gente vale a pena discutir, eu acho que é super interessante. A gente brinca também um pouco com a questão do marketing. Tipo, hoje você não vive sem o marketing. Mas o marketing, você tem o marketing digital, que hoje é fortíssimo. Você tem o marketing tradicional das revistas e da televisão, mas você tem um marketing muito importante, que é o marketing individual. Você é o produto. Marketing pessoal, né? Entendeu? Assim, então, aquela era a questão da gente falar assim, pô, você vai ser selecionado pelo meio, pô, corta o cabelo. Entendeu? Umas coisas simples, entendeu? Assim, pô, tenta ficar mais bonito. Pô, ser bonito não é feio, é bonito. Entendeu? Se vista adequadamente. Eu costumo falar para meus alunos, eu falei assim, ó, se vista para o cargo que você quer ter, não porque você tem. Aqui nós estamos no ambiente formal, eu só trabalho de terno e gravata, eu não precisava trabalhar de terno e gravata, eu trabalho de terno e gravata, por quê? É meu marketing pessoal, eu estou vendendo credibilidade, eu estou demonstrando respeito àquela pessoa que está vindo me procurar. Então, assim, a questão do marketing, ela também eu acho que é uma questão poderosíssima. E no final, contando exemplos pessoais, a gente termina no que eu acho que talvez seja uma das maiores habilidades do ser humano hoje, que é a questão do networking. Assim, que a gente já fez podcast aqui no nosso no Vem Pra Consciência. Depois você me fala. Não, depois você me passa que eu quero ver, porque eu vou assistir, porque é um tema que, pô, é um tema que eu gosto muito, porque tem até aquele livro lá fantástico que é a inteligência emocional, né? Porque assim, eu sou o gênio da matemática, tudo bem, é uma genialidade. Eu sou o gênio da física, é uma genialidade. Eu sou o gênio do futebol, é uma genialidade. Eu sou o gênio do relacionamento, é tão genial quanto o da matemática, entendeu? Assim, a capacidade de você se relacionar com outras pessoas e extrair dessas pessoas coisas boas para você também é uma genialidade. Então, o pessoal tem que ter consciência que você não constrói nada sozinho, né? Assim, você precisa de um suporte, você precisa de pessoas que realmente, assim, eu conto alguns casos aí no livro das pessoas que realmente acreditaram em mim e modificaram minha vida, entendeu? Assim, me mudaram de patamar.
Tá, mas o cara te mudou de patamar porque você estava altamente capaz para subir um degrau. Exatamente. Exatamente. Mas eu não posso tirar a importância dessa pessoa que me impulsionou para cima. E eu não posso deixar de ter gratidão e de reconhecer que eu cheguei onde eu cheguei porque ele me empurrou. As pessoas chamam de sorte, né? Exatamente. A junção da oportunidade com o preparo. Exatamente. Você tem a oportunidade, mas eu estou preparado para eu estou preparado para pegar essa oportunidade. Exatamente. Eu acho que é isso aí. Muito bom. Doutor André, eu quero... Olha que sensacional todo o conteúdo do livro. Então, para você que está ouvindo aí, fica a dica de ler o livro do Dr. André Evaristo aqui, porque é realmente sensacional tudo que a gente conversou. Eu quero fazer uma pergunta agora aqui, que com certeza você deve ter, pelo menos, filosofado sobre isso para escrever esse livro, se é que não contei aqui dentro alguma coisa. Na sua visão, que é uma coisa também que eu discuto isso e vai estar na minha obra também. Na sua visão, o que é e qual é o propósito do ser humano? O que é o tal do propósito, que hoje está bem na moda, né? Sim. Falar sobre esse negócio de encontre o seu propósito, Para você, o que é esse tal de propósito? Assim, pô, qual que é o propósito do ser humano? Assim, eu acho que o propósito é evoluir. Eu acho que o propósito é evoluir. Eu acho que o propósito real é você, cada dia, você ser melhor do que você foi no dia anterior. Sem limite de idade, sem limite de fé, sem limite de religiosidade, sem limite de sexualidade, sem limite de gênero. Assim, eu acho que o objetivo é você ser melhor do que você. Não é você ser melhor do que o outro. É você ser melhor do que você. Minha mãe começou a estudar espanhol com 65 anos de idade, meu. Já era médica, tinha tudo, viajado o mundo. Ela resolveu que ela queria estudar espanhol, porque ela queria ser melhor. Então assim, eu acho isso, eu acho que assim, é aquele treino que você vai, vou treinar Muay Thai, beleza. Aí, corri 20 minutos, tal, saco, parte física, abdominal, tal, manopla, aí o professor fala assim, mais um chute, mais um tip, mais um chute, aí você fala, não aguento mais, aí a sua cabeça fala só mais um, meu, mas assim, não é o outro, entendeu, assim, é você. Exato. Assim, eu vou estudar, eu vou ler mais uma página. Quando, assim, eu falo isso e aí outro dia eu vi o Cristiano Ronaldo falando isso e eu acho certeza que o Cristiano Ronaldo ele me copiou, entendeu? Não tenho dúvida que ele me copiou. Mas assim, eu vi uma história do Cristiano Ronaldo e eu falo isso e o cara fala assim, o cara pergunta pra mim assim, André, quem você acha que é o melhor cirurgião de coluna no Brasil? Eu acho que sou eu. Posso não ser. Mas dentro de mim, eu acho que eu sou eu, ou eu brigo para ser. Entendeu? Eu estudo o máximo que eu posso, eu me dedico ao máximo. Cada paciente que entra, eu dou a mão, eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Eu tive uma paciente minha que teve uma complicação que não tem nada a ver com a minha especialidade, ela teve uma complicação vascular, ela precisou passar por uma cirurgia de urgência. Eu consegui o telefone do hospital, que consegui o telefone do filho, porque ela estava na UTI, eu liguei pro filho para saber, e aí, como que a sua mãe tá? Sabe assim, eu me preocupo com as pessoas, eu tento ser o melhor. Eu posso não ser, e provavelmente não sou, mas eu tento ser. Então assim, isso que eu acho que é o propósito. O propósito é você evoluir e você ser uma pessoa melhor. Eu gosto muito da analogia do seguinte, você tem o breu, aí acende uma luz, entendeu? Aí quando você é uma luz, você ilumina o outro ao redor, aí talvez você acenda mais 2 ou 3 luzes. Aí essa luz viaja e vai para outra cidade e acende outra luz lá, e acende outra luz lá, e acende outra luz lá. Então, a educação, ela vai iluminando a escuridão. Essa revolução é a mais efetiva e não precisa de arma. Olha, isso mesmo. Talvez um dia a gente cresça. Eu quero aproveitar aqui, porque assim, eu tô achando bem legal esse bate-papo, porque a gente tá bem conectado aqui. A gente pensa aí, igual em muita coisa. Verdade. E eu quero trazer um pouquinho aqui do meu conceito sobre o propósito, que é uma coisa que assim que eu venho refletindo bastante, vai estar na minha obra isso daí. Eu falo que o propósito, o que é o propósito? Hoje em dia está muito na moda. A gente vê aí palestrantes e líderes e gurus e um monte de gente falando, você tem que achar o seu propósito e tal. E eu vejo que isso só tem servido para frustrar mais as pessoas.
que as pessoas ficam naquela coisa de e eu que não achei meu propósito ainda. Aí a pessoa começa a se frustrar, achar que ela não pode, achar que ela não é boa. Exato. Não sabe nem porque que tá aqui, a vida não faz sentido. E baseado nessa reflexão, um dia eu mesmo, procurando esse tal do meu propósito, eu comecei a refletir sobre isso. E eu vi que não existe um propósito diferente para cada pessoa. O ser humano, até baseado no que a gente está falando, o ser humano é ser humano. Somos todos iguais, a sensação é a mesma, o amor é o amor, o ódio é o ódio, a dor é a dor para todo mundo. O propósito para o ser humano, ele é único. Ele não é cada um encontra aí o seu propósito. Se você não encontrar, você vai ficar vagando pela vida. Você não vai ser um inútil, né? Exato, vai ser um inútil. Não, o propósito ele é único. Assim como todas as coisas têm um propósito único, eu dou um exemplo aqui, lógico que guardadas as devidas proporções, né? Eu não estou comparando um ser humano com um objeto. Mas, por exemplo, isso daqui que você está sentado é uma cadeira. Qual que é o propósito de uma cadeira? Sustentar quem sente. Servir de assento. Servir de assento. Servir de assento, certo? Certo. Seja essa cadeira que é de madeira com um estofado aqui, ou de mármore, ou um trono. Um trono, seja uma cadeira de ferro, seja não interessa como é a cadeira. Se é cadeira, o propósito dela é servir de assento. Exatamente. E se um dia ela quebrar, alguma coisa acontecer, quebrou a cadeira, ela não serve mais de assento, ela perde o propósito dela. Mas aí ela deixou de ser cadeira. Ela deixou de ser cadeira. Você pode fazer o quê? Você pode fazer um enfeite com ela e colocar no canto da sua sala. Mas não é mais cadeira. Não é cadeira, é um enfeite. Exatamente. E aí o propósito mudou, porque o propósito é servir de enfeite, é decorar. Concordo plenamente. E eu acho que o propósito da gente é melhorar. E, complementando o que você está colocando, eu acho que o propósito nosso é evoluir. E dentro desse propósito, a gente também tem o direito de ser feliz, pô. Então, olha assim, só. Eu acho que ser feliz, também é um direito. Então, tem uma história super legal que o cara chega o cara lá de Wall Street, como é que eles falam? O engomadinho da Faria Lima, não é? Tem um termo assim. É o Faria Lima, exatamente. Chega o cara da Faria Lima pro tiozinho pescando, né? O caboclo pescando e fala assim, mas você não pode ficar aí pescando o dia inteiro, cara. Você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, tem que fazer aquilo outro, porque aí você vai juntar um patrimônio, não sei o que. Pra quê? Não, pra quando você ficar velho, você conseguir comprar o seu sítio e ficar sentado pescando. O cara fala, mas eu tô sentado. Eu já tô fazendo isso. Eu tô aqui sentado pescando. Então, assim, você tem que evoluir e você tem que ser feliz, pô. E ser feliz é uma coisa individual. Vai ter aquele que vai ser feliz com pouco, vai ter aquele que precisa de muito para ser feliz. Assim, mas você não pode tirar o direito daquele indivíduo de ser feliz e você não pode tolir as liberdades. E isso é uma coisa que eu acho muito difícil da gente fazer com os nossos filhos. De você jogar na sua criança a responsabilidade dele ser o que você quer que ele seja. Não! Ele não é seu, ele é do mundo, entendeu? Ele só veio de você. Isso é um desafio, né? Diário, é difícil, cara. Entendeu? Assim, você criar filho assim, é difícil, assim, ainda mais a gente que, graças a Deus, é mais intelectualizado, tem uma capacidade maior de leitura, leu obras e temas diferentes. Aí às vezes você faz coisa errada que você sabe que você está fazendo errado. E aí você fala, amanhã eu preciso consertar, porque hoje eu passei um conceito que não foi um conceito bom. Então assim, viver não é uma coisa fácil. Por isso que eu acho que o objetivo é você ser melhor que ontem. Se você está feliz e você foi melhor do que ontem, tá ótimo. Eu coloco dentro desse propósito do ser humano, né? Eu coloco que existem 4 etapas que o ser humano precisa cumprir dentro do propósito dele. E essas 4 etapas, não vou me aprofundar, mas essas 4 etapas justamente, a primeira delas é a evolução. É a evolução, porque a gente está aqui para aprender, para ser melhor, para transformar o que precisa ser transformado, né? Evolução. Só que a partir do momento, aí vem a segunda, a partir do momento que eu estou evoluindo, eu vim aqui também para servir o próximo, para auxiliar o próximo na evolução dele. Exatamente, se doar. Não no que doar uma parte do que é seu, exatamente. Isso daqui, por exemplo, escrever um livro desse é servir o próximo na evolução dele, porque você colocou aqui a sua experiência que traz ensinos que a pessoa, o leitor, ele pode pegar e assim, Eros, eu não quero viver disso, entendeu? Assim, ele fez uma obra para servir os exemplares que forem vendidos
Se virar um best-seller, vai virar uma fundação para ajudar a criança que não tem estudo. Assim, eu não vivo disso. Hoje, assim, com a questão da parte das finanças, e eu já pratico isso há muitos anos, eu tenho independência financeira, eu não preciso trabalhar para viver. Ah, André, mas se você não trabalhar, você vai ter o mesmo padrão de vida que você tem hoje? Óbvio que não, mas eu não preciso trabalhar para viver. Trabalho porque eu quero. Ah, então você trabalha menos? Não, trabalho muito mais, porque eu não trabalho porque eu preciso, eu trabalho porque eu quero trabalhar. Então, assim, sim, você tem que evoluir e você tem que doar uma parte do que é você para os outros, eu concordo, mas agora eu fiquei curioso, me conta os outros dois aí. Então, o primeiro é a evolução, aí o segundo, o servir, na evolução do outro, né? O terceiro, tem até uma questão, vamos dizer assim, espiritual que eu trago, né? Que é a questão do aprender o amor verdadeiro. Amar verdadeiramente. Amar sem amarras, né? Independente de crenças, de quem está ouvindo, de quais crenças que tenha, mas o fato é que o Jesus ele veio para esse mundo para trazer para nós uma única mensagem, que foi a mensagem do amor. Exatamente. Tudo que Jesus fez, qualquer coisa que ele fez, não foi para demonstrar superioridade, poder. Exatamente. Foi só para mostrar que através do amor verdadeiro, qualquer tipo Tanto de que ele foi tentado, né? Ele foi tentado no deserto e foi tentado de maneiras absurdas, entendeu? Satanás falou assim, pede, seu pai vai te dar tudo. E ele falou assim, não, confia no meu pai. Então, a gente precisa, o ser humano, a gente precisa aprender a amar verdadeiramente. Agora, amar na atitude. Aí é uma coisa muito legal quando você tocou em Jesus, que é o seguinte, Jesus fala, amar é o próximo como a ti mesmo. Se você for pegar o DNA e o genoma, se pegar um indivíduo, transformar um ser humano em 0 e 1, aí vamos pegar assim dois extremos, vamos pegar assim, ó, um homem branco caucasiano, um homem negro africano e uma mulher. E você passar eles assim inteiro numa sequência de 0 e 1, que nem de Matrix. A diferença é tão zero que eu acho que nenhuma máquina demoraria dias para descobrir qual que é a diferença entre um 0 e outro. Então, se você for no plano mais profundo, quando Jesus fala amai o outro como a ti mesmo, é porque eu e você, nós somos igual. Exatamente. Entendeu? E nós somos a mesma coisa, nós somos a mesma pessoa. Viemos do mesmo lugar. E a diferença entre eu e você é mínima, se você for pegar o ponto de vista matemático. Então, quando ele fala assim, ame o seu irmão como a você, é porque você não enxerga, mas ele é você. Eu pode mudar uma coisinha ou outra, mas assim, ele é igual a você. É isso mesmo. E o quarto? E aí o quarto é justamente o viver. Você veio aqui para viver, que é o que você falou, para ser feliz. Experimentar. E viver não é o que muitas pessoas, principalmente os jovens de hoje em dia, acham que é viver, que é ficar na curtição. E também tem a sua época para isso, mas é curta. Viver é você despertar dentro de si a gratidão por estar vivo, por estar aqui, podendo evoluir, servir, amar. Aproveitar construir, deixar um legado. Deixar um legado, exatamente. Então eu vejo como propósito do ser humano esses 4. A gente vem aqui para evoluir, para servir, para amar e para viver. É isso aí, eu concordo plenamente. Acho que seu livro vai ser um sucesso. Deixa eu assinar, vai. Sensacional, é isso aí. Vamos lá. Eu quero aqui, então, vou receber aqui uma dedicatória. Tem caneta aí, produção? Tem caneta aqui. Vamos lá. Show. Eros é com E, né? Isso, EROS. Hoje nós estamos em 30. Show. Maravilha. Pô, obrigado. Gratidão é a minha pela oportunidade. Pô, foi fantástico. Foi muito, 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 muito divertido. Eu nem sei quanto tempo nós ficamos falando, mas foi um tempão. Foi um tempão. Mas passou super rápido. Por favor, nem pensei, foi ótimo. Aqui.
Então eu quero aqui registrar minha gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo, aceitou de primeira. Eu aceito todo mundo. Não, todo mundo que me convida, eu estou à disposição de qualquer um. Eu tenho minhas redes sociais. Que legal, é isso que eu ia falar. Não, tem minhas redes sociais, é doutor.andrecoluna, o pessoal liga, porra, tem meses que tem assim milhares de mensagens, eu respondo todas. Olha só. Assim, muitas demoram um tempo maior para eu responder, pelo volume, mas eu tento responder todas. Às vezes passo umas desapercebidas, a pessoa fala, pô, você não me respondeu. Eu falei, meu, ficou muito para trás, eu não vi, manda de novo, porque assim, eu tento responder todas. Eu tento estar totalmente acessível, porque aquilo que a gente, eu acho que, pô, você finalizou nosso podcast de maneira brilhante, que é aquilo assim, tipo, somos todos iguais, né? Assim, eu acho que assim, até é uma coisa da questão até do Brasil mesmo, né, do brasileiro. Vamos parar de se dividir, né, de se classificar. Vamos começar a viver como um povo só, para ver se a gente consegue construir um país melhor. Eu acho que para nossa geração já foi, eu acho que deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, mas a gente pode construir uma geração aí, um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, entendeu? Vivemos num país aí que a gente tem tudo, pô, a gente tem água, a gente tem petróleo, a gente tem nióbio. Pô, a gente tem tudo, pô, era pra gente viver num mar de riqueza e a gente fica aqui patinando no mesmo lugar. Tem a Amazônia. Exatamente, então eu acho que, sei lá, tomara que a gente consiga aí transformar a mentalidade de alguém. Se a gente conseguir, através dos podcasts que você faz, através do trabalho de mídia, através do meu livro, através do seu, se a gente conseguir mudar a mentalidade de um, já valeu. Não precisa nem ser dois. Exatamente. Se a gente inspirar um, já valeu. Legal, show de bola. Se alguém quiser te consultar como médico, também pode procurar através do Instagram. Assim, se entrar no doutor.andrecoluna, vai achar. Se colocar Como Vencer na Vida, sendo apenas você, também tem link, se quiser comprar. Legal. Tem livraria física, tem livraria digital, tem livraria para e-book, é fácil. Maravilha, é isso aí. Gratidão, então, Dr. André Evaristo aqui com a gente no nosso podcast Vem Pra Consciência, médico, escritor, cheio de consciência aqui, foi perfeito. E gratidão a você que está aqui com a gente, mais uma vez, na nossa audiência aqui do nosso podcast, até o final. Lembrando sempre, deixa seu like, deixa seus comentários aí no nosso vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, porque o tanto de informação que a gente passou aqui hoje, né? E se inscreve no nosso canal para receber todas as informações. Toda segunda-feira, às 18 horas, um novo episódio do Vem Pra Consciência aqui. Eu sou Eros Escobar, palestrante, biomédico, me segue lá no Instagram, @eros.escobar, e também a nossa produtora, @arrocomunica, e ao Conexão ABCD, @Conexão ABCD. Sem esquecer também aqui do nosso parceiro, o restaurante A Candeia, esse local maravilhoso que nós estamos. Um abraço mais uma vez para Vera, segue lá, restaurante A Candeia, @restaurante A Candeia, e também Vera Lúcia Rocha, é a dona aqui do Candeia, beleza? Eu vou ficando por aqui, gratidão mais uma vez pela sua audiência e até a próxima segunda-feira com um novo episódio do podcast. Aí a gente vem aqui, ó, na câmera aqui, ó, faz junto, ó. Vem Pra Consciência. É isso aí. Valeu. Valeu, galera, um abraço, fiquem com Deus.